Bom, pessoal, então, hoje o artigo que eu vou apresentar foi aquele que a Mari mandou no grupo. É um artigo sobre gamopatia monoclonal, e a ideia do artigo, então, foi um grupo de patologistas renais, nefrologistas, que se reuniu para tentar fazer uma nomenclatura nova para essa gama toda de doenças que a gente chama de gamopatia monoclonal, especificamente de significado renal. Então, eu vou passar aqui. Esse artigo é do Kidney International, foi recebido em fevereiro e publicado agora em abril. Então, a Sociedade de Patologia Renal e o Grupo Internacional de Pesquisa em Gamopatia Monoclonal e Renal, eles mobilizaram um grupo a fim de estabelecer uma terminologia consensual e definições para as lesões renais associadas à gamopatia monoclonal. Então, foi isso que eu falei, né? Esse relatório, esse artigo que eles publicaram em formato de relatório, apresenta as recomendações de especialistas internacionalmente. E para cada lesão são propostos critérios diagnósticos, pré-requisitos obrigatórios e alguns que vão dar um suporte para esse diagnóstico, mas que não são obrigatórios. E a ideia é tentar harmonizar o diagnóstico da biópsia renal, e isso também para facilitar a terapia com maior precisão. A gamopatia monoclonal, então, ela é a presença de uma imunoglobulina monoclonal no plasma, urina ou ambos, secretada por células plasmáticas clonais ou pelos próprios linfócitos B. O espectro clínico da gamopatia monoclonal, ele inclui lesões malignas, como mieloma múltiplo, linfoma linfoplasmocitário, incluindo macroglobulinemia de Waldenström, e as leucemias, leucemia linfocítica crônica, e algumas lesões que não são malignas, que podem ser pré-malignas, como mieloma latente, linfocitose monoclonal de células B, gamopatia monoclonal de significado indeterminado. E daí, lembrando, então, que isso pode acontecer, então, diretamente de linfócitos B, né? Temos precursores de linfócitos B, ou dos plasmócitos, para ter essa produção de imunoglobulinas monoclonal. E esses clones de linfócitos B, ou plasmócitos, que vão produzir as imunoglobulinas, isso pode gerar tanto lesões benignas, como gamopatias monoclonais benignas, ou doenças, como eu falei anteriormente, mieloma múltiplo, enfim, e outras malignas. A gamopatia monoclonal de significado renal, então, ela se refere a distúrbios proliferativos clonais de plasmócitos e células B que produzem imunoglobulina monoclonal nefrotóxica. E esse grupo não vai atender aos critérios hematológicos para tratamento específico. Então, isso que vai definir a gamopatia monoclonal de significado renal. E, com exceção de alguns casos de amiloidose de cadeia leve, AM, o diagnóstico de gamopatia monoclonal de significado renal requer biópsia renal. A nefrotoxicidade de uma imunoglobulina monoclonal secretada depende da sua constituição da própria imunoglobulina, ou seja, da sequência de aminoácidos de domínio variável e características físico-químicas e da sua concentração nos túbulos distais. E daí existem alguns mecanismos pelas quais as imunoglobulinas elas podem causar as lesões renais. E aqui ele divide em alguns mecanismos. Se a gente for pensar outros artigos, outras publicações sobre gamopatia monoclonal, cada um divide de uma forma diferente. Então, a ideia dessa publicação é justamente essa, tentar padronizar as lesões renais da gamopatia monoclonal. E daí aqui o que ele sugere. Então, pelos mecanismos, né? Precipitação intratubular. E daí ele vai dar alguns exemplos de lesões renais por precipitação intratubular. Por exemplo, nefropatia por cilindro de cadeia leve. Fibrilogênese, que eu nem tinha ouvido esse termo antes, mas aí ele vai colocar nesse grupo a amiloidose AM. Deposição tecidual, então as doenças de depósito de imunoglobulina monoclonal. Ativação do complemento, por exemplo, glomerulopatia do C3 no contexto de uma gamopatia monoclonal. Cristalização, tubulopatia proximal de cadeia leve cristalina. E ativação de citocinas, que daí entra como exemplo a síndrome Fones. Daí essa figura de outra publicação, não dessa, mas aí para
só demonstrar que as doenças podem ser, por exemplo, como eu falei no slide anterior, doenças de depósito, tubular, né, então depósito tubular, que seria os cristais, né, e até gerando outras coisas que podem contribuir no diagnóstico, como síndrome de Fanconi, nas lesões tubulares, enfim. E, além disso, as gramopatias monoclonais de significado renal, elas podem vir associadas. Então, elas podem existir na biópsia. Então, por exemplo, uma cadeia leve, que for por precipitação, também com uma de depósito, ou com uma lesão tubular junto. Então, não necessariamente a gente vai encontrar só uma lesão na biópsia renal. E, além da microscopia óptica e da imunofluorescência, o diagnóstico preciso geralmente vai necessitar de microscopia eletrônica em altas ampliações e técnicas auxiliares, como coloração por IF para substitutos de imunoglobulina G, né, de GG, espectrometria de massa ou imunomicroscopia eletrônica. E, dessa forma, então, muitas lesões de gamopatia monoclonal de significado renal, elas provavelmente são subdiagnosticadas. E daí ele vai usar bastante esse termo monotípico, então aqui ele está explicando, o termo monotípico é usado para descrever a coloração restrita de imunoglobulina de cadeia pesada e ou leve no tecido renal. Quando depósitos de tecido monotípico apresentam a mesma restrição isótipa de cadeia pesada ou leve da gamopatia monoclonal conhecida do paciente, isso vai presumir que elas sejam, então, monoclonais. A monoclonalidade não pode ser determinada nos depósitos de tecido renal apenas por técnica de coloração de rotina por imunofluorescência. Então, é necessária uma prova definitiva da monoclonalidade, e isso vai ser de sequências tanto leve quanto pesada, dependendo daquilo que a gente estiver procurando. Então, aqui, essa é a proposta de terminologia desse grupo. Então, ele vai separar os grupos. É bem parecido com aquilo que eu falei no outro slide de mecanismo de lesão. Então, ele separa aqui, nefropatia por cilindro de cadeia leve, é um grupo, amiloidose por imunoglobulina, doença de depósito de imunoglobulina monoclonal, glomerulonefrite associada a gamopatia monoclonal, nefropatias cristalinas associadas à gamopatia monoclonal e as não cristalinas, tubulopatia proximal de cadeia leve e não cristalina. E para todas essas, ele vai propor critérios diagnósticos pré-requisitos, ou seja, são essenciais, e alguns critérios de suporte que vão fortalecer o diagnóstico, mas que não são obrigatórios. Então, começando pela nefropatia por cilindros de cadeia leve, e aqui ele coloca dois componentes aqui. Então, nefropatia por cilindro de cadeia leve, a sigla é essa, LCCN, e daí quais são os critérios obrigatórios. Então, pelo menos um cilindro, pelo menos com mais, 2 ou mais dos 3 critérios abaixo. Então, tem que ter na biópsia PAS negativo, tem que ser homogêneo, daí eu não tenho tradução melhor para fraturado, mas... Oi? Craquelado, fraturado. E células gigantes, são células gigantes mononucleares, enfim, coisas mais características da biópsia. E a coloração da cadeia leve monotípica. Então, esses são critérios obrigatórios. E daí existem alguns que vão dar o suporte. Então, cadeia leve, livre, sérica, maior do que 50, encontrada. Cadê? O que mais? Evidência de lesão renal aguda, predomínio de proteinúria Bence-Jones. Proteinúria, é interessante que isso aqui a gente vê bastante na prática. Então, na urina 1, pouca proteinúria, que na proteinúria de 24 horas vem muito maior do que aquilo que você está vendo no dipstick, né, na proteína da urina 1. Então, esses são critérios que vão dar suporte e esses critérios obrigatórios. Eu tinha até colocado aqui a tradução, porque eu estava pensando quais seriam as traduções possíveis para o craquelado fraturado.
E daí a outra doença que entraria nesse grupo seria uma variante amilodogênica das LCCNs, da nefropatia por síndrome de cadeia leve. E daí aqui seria mais ou menos a mesma coisa, só que a diferença é que você tem o combo positivo, né? O vermelho, a coloração vermelho, o combo positivo. E aqui ele começa a falar no tamanho das fibrilas, que ele vai falar nas outras doenças, né? Que a nefropatia por cilindro pura não tem, né? E daí só algumas coisas que ele explica depois, mas é mais ou menos o que está na tabela. Tipicamente, essas lesões ocorrem em condições hematológicas de alta carga. Nas biópsias, em biópsias que mostram lesão tubular aguda difusa, desproporcional à presença de cilindro de cadeia leve, raro ou isolado, recomenda-se busca por causas adicionais, especialmente se o nível sérico da cadeia leve livre for menor do que 500. Esse grupo deles, eles consideraram nefropatia por cilindro de cadeia leve amiloidogênico como uma variante desse grupo, dada sua morfologia distinta, forte associação com cadeia leve e a possível associação com risco aumentado de anomaliose sistêmica. Eles não colocaram um limite para a porcentagem de cilindros com Congo vermelho e Congo positivo, porque eles não têm dados para conseguir colocar isso, e recomenda-se a realização da coloração do vermelho Congo em caso de LCCN, especialmente na presença de cilindros com espículas positivas na prata. E daí o próximo grupo, então vem a amiloidose por imunoglobulina. Então, aqui entra a L, né, que seria por cadeia leve, por cadeia pesada, e leve e pesada. E daí, quais seriam os critérios obrigatórios? Então, aqui vem de novo, né, os depósitos acelulares, que podem ser no glomérulo, nos vasos ou no interstício, isso encontrado na microscopia óptica, com a coloração do vermelho com positivo. O que mais? Então, imunoglobulina de cadeia leve, um monotipo da imunoglobulina de cadeia leve, que tem que estar presente, com as outras negativas. Então, tem que ter negativo a cadeia pesada. Um espectro abundante de imunoglobulina de cadeia leve e duas ou mais proteínas que são proteínas amiloides. Então, proteína SAP, ApoE ou ApoA4. Isso na proteômica. O restante aqui pode ser na imunofluorescência ou na microscopia eletrônica. Vai ser a mesma coisa aqui na cadeia pesada, então, os depósitos acelulares com vermelho como positivo, mas aí o que muda é que a gente vai encontrar a cadeia pesada dominante ao invés da cadeia leve. As proteínas aqui vão ser as mesmas encontradas na proteômica, e daí o que eles colocam é que tem que ter negativo capa lambda capa gama e a proteína amiloide A, né? Proteína estérica amiloide A, negativo. E a leve e pesada, a mesma coisa, que vai juntar as duas coisas, né? E daí os critérios que dão um suporte. Então, o HE que vai vir negativo, o PAS e o prata negativo, e daí aqui ele começa a falar de fibrilas, então a orientação ao tamanho das fibrilas de 8 a 4 nanômetros na microscopia eletrônica, espículas amiloides, a maioria dos pacientes tem gamopatia monoclonal de significado renal, e aqui vai ser gama em 80%, e envolvimento de outros órgãos em até 2/3 dos casos, isso é a AL. A H, mesma coisa das fibrilas e com relação à microscopia óptica também, as espículas, a diferença é que o que vai ser encontrado é gama, e aqui também a mesma coisa, a diferença é que o que vai ser encontrado seria a soma das duas, né, gama e lambda, né, e alfa e kappa na maioria. Daí aqui nós vamos passar para o próximo tópico, que seria a doença de depósito de imunoglobulina monoclonal. E daqui a gente também vai dividir, né, doença de depósito de imunoglobulina monoclonal, também cadeia leve, cadeia pesada e leve, cadeia pesada, e daí os critérios aqui obrigatórios.
Então, aqui seria a deposição das cadeias leve, leve, pesada ou pesada, de forma linear difusa, ao longo das membranas do túbulo, do glomérulo, e dos vasos, e os nódulos no mesanjo. E daí, o depósito encontrado de cadeia leve, então, aquele isótipo de cadeia leve, capa ou gama, sem a cadeia pesada. E daí vem as outras, né? A cadeia pesada, a mesma coisa, sem a cadeia leve, e a cadeia pesada e leve, cadeia pesada e leve. E daí, aqui, um outro item de critério obrigatório seria a deposição dos depósitos eletron-densos na microscopia eletrônica, também nos túbulos, nas membranas dos túbulos, do glomérulo, da membrana basal do glomérulo, ou no mesanjo, estudo na microscopia eletrônica. E daí, alguns critérios que ajudam no diagnóstico. Então, aqui também eu dei uma pesquisada, mas perimiócito, não sei muito bem, mas aqui, então, seriam encontrados nos perimiócitos da membrana basal os depósitos das imunoglobulinas. Aqui, os nódulos mesangiais escleróticos em até 2/3, o PAS positivo, com espessamento da membrana, principalmente tubular, capa em até 72% das cadeias leves, gama em 88% das cadeias pesadas, e pesado e leve. Os pacientes também têm gamopatia monoclonal de significado renal em 2/3, ou mieloma múltiplo, e daí aqui seria o CH1, que é um precursor aí das proteínas, na cadeia leve e na cadeia pesada, na cadeia pesada e leve. Consumo de complemento pode ser encontrado em 36% a 68% dos pacientes com cadeia pesada, principalmente C3, que vai estar consumido, C4 é menos comum. E daí, um outro item aqui desse grupo seriam os depósitos de cadeia leve que aparecem somente na imunofluorescência. Então, eles chamam by F only, né? Somente na imunofluorescência. E daí, o que vai ser encontrado seria esse monotipo linear difuso, assim como na classe de cima, só que vai ser visto apenas na imunofluorescência. E esses pacientes, eles podem estarem acompanhando quadros de mieloma múltiplo, o LCCN pode estar junto, né, a cadeia leve que aparece em outras coisas, e não vai ter características de depósito monoclonal na microscopia óptica. Algumas observações das doenças de depósito de imunoglobulina monoclonal, a característica patológica que é necessária no diagnóstico, a deposição difusa linear monotípica, daí da cadeia de imunoglobulina que vai ser a encontrada, e isso ao longo das membranas, então, túbulo, glomérulo e vaso, e também no mesênio. A coloração linear da membrana basal tubular por imunofluorescência é o achado mais consistentemente relatado, e, portanto, ela é listada como um pré-requisito. O grupo reconheceu que a LCCD seria de cadeia leve, ou raramente a cadeia leve é pesada por imunofluorescência apenas, seria uma variante distinta da outra, porque ela tem diferenças clínicas e patológicas em relação à MDD clássica. E ela seria definida, então, como depósitos lineares de de imunoglobulinas na imunofluorescência, sem os depósitos eletron-densos que são encontrados na doença de depósitos de imunoglobulina clássica. Tanto a doença de depósito por cadeia leve, quanto leve e pesada por imunofluorescência apenas, ela é mais comum no mieloma múltiplo do que na gamopatia monoclonal de significado renal, e geralmente ocorre concomitante com a nefropatia por cilindro da cadeia leve. Agora, passando para um próximo grupo, que seria o das glomerulonefrites associadas à gamopatia monoclonal. Então, aqui acho que a gente consegue
lembrar de mais coisas, mas então, glomerulonefrite associada à gamopatia monoclonal. E daí eu vou ter as variantes de acordo com as imunoglobulinas. Então, IgG, IgM, IgA e a cadeia leve apenas. E daí o que precisa ter? Critérios diagnósticos necessários. Então, na microscopia óptica, eu tenho que ter uma característica de glomerulonefrite membrana proliferativa ou uma glomerulonefrite proliferativa, com ou sem características de membranosa. Isso na microscopia óptica. Além disso, eu vou ter que encontrar os depósitos monotípicos no tecido, e daí vai variar de acordo com a imunoglobulina. De GG com a subclasse da gamopatia da cadeia leve, IgM com a cadeia leve, monoclonal, e IgA com a cadeia leve. E daí, isso também vai ser, depósito, que é obrigatório também, depósitos eletron-densos, na grande maioria granular, não organizada, na microscopia eletrônica, e características, você não pode ter características clínico-patológicas de crioglobulina. O que vai ajudar no diagnóstico? Não ter depósitos extraglomerulares, não ter envolvimento extrarrenal, então são glomerulonefrites. A IgG3 em 2/3, encontrado em 2/3 da IgG, da glomerulonefrite associada à gamopatia monoclonal IgG. Também não detectar a imunoglobulina monoclonal ou clone no caso de IgG3, e o consumo de complemento em 27% dos casos, de C3, C4 ou ambos. Um próximo grupo seria a nefropatia membranosa monoclonal, e daí critérios diagnósticos. Então, na microscopia óptica, tem que ter características de membranosa, IgG, que na grande maioria é um subtipo IgG com a classe da cadeia leve, depósitos eletron-densos subepitelial, então a gente está falando da membranosa, de característica granular na microscopia eletrônica, e esses depósitos não são mascarados. Então, aqui a maioria vai ser IgG1, em 57%, e daí aqui podem estar acompanhados com casos de doenças linfoproliferativas, principalmente leucemia linfóide crônica. Aqui, um próximo grupo, seria a glomerulopatia monotactoide monoclonal. Eu vou ter que ter, de critério obrigatório, na microscopia óptica, um padrão de membranosa, membrana proliferativa ou glomerulonefrite proliferativa. Os monotipos glomerulares de imunoglobulina, tipicamente IgG, com a cadeia leve. Depósitos dos microtúbulos, então aqui também ele fala dos microtúbulos, que são aqueles que são cilindros ocos, de tamanho menor do que 50 mil, que são focais, eles podem ser encontrados em algum foco, mas que tem que ter essa distribuição paralela na microscopia eletrônica, e também não ter características clínicas patológicas e laboratoriais de crio. Também podem, como critérios aí para auxiliar no diagnóstico, acompanhar quadros de gamopatia monoclonal de significado renal ou outras doenças linfoproliferativas, IgG1 encontrado em 2/3, e também pode ter consumo de complemento em 1/3 dos casos. Continuando esse grupo das glomerulonefrites, daí a gente vai falar de crio, e daí a crio, então eu tenho que ter esses depósitos endocapilares, então a glomerulonefrite, a característica na ótica tem que ser de uma glomerulonefrite com depósitos endocapilares proliferativos ou membrana proliferativa, e daí pelo menos 2 dos achados aqui que ele sugere. Então, pseudotrombo, intralaminar glomerum, os depósitos na microscopia eletrônica com crio,
e a positividade sérica de crioglobulina. Além disso, os depósitos de imunoglobulina monotípico glomerular. E daí ele divide em crio tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 seria IgG, IgM ou IgA, com as cadeias leves. E a tipo 2, IgM dominante e IgG, kappa, que é dominante, gama, e não estar associado ao vírus C. Alguns critérios que auxiliam no diagnóstico. Os depósitos imunes fagocitados, que podem ser encontrados, depósitos vasculares ou arteriolites, predomínio de IgG1 e IgG3, estar acompanhando quadros de linfoma, hemopatia monoclonal de significado renal, consumo de complemento em metade dos casos, principalmente C4 ou C4 e C3, e manifestações extrarrenais de crio. Próxima doença que compõe esse grupo. Então, seria a glomerulopatia IgM, intracapilar monoclonal, que daí eu vou ter um predomínio de depósito intracapilar ou subendotelial. O PAS é positivo, com ou sem a hipercelularidade glomerular. E as características da microscopia óptica são de glomerulopatia, glomerulonefrite membrana proliferativa. Além disso, depósitos de IgM com a cadeia leve monoclonal, né? E na microscopia eletrônica, os depósitos eletrondensos são granulares não organizados. Aqui acompanha principalmente os casos de macroglobulinemias de Walderson e outras IgM secretadas por células B e doenças linfoproliferativas. Podem ser encontrados depósitos extraglomerulares, e aqui eu não tenho manifestações sistêmicas de crio. E aqui, por último, glomerulopatia do C3, associada à glomerulopatia monoclonal, e daí ele vai dividir em glomerulonefrite do C3 e doença de depósito denso, característica na microscopia óptica de glomerulonefrite membrana proliferativa, e daí eu vou ter na C3 depósito de C3 dominante, com ou sem os depósitos de imunoglobulina, isso pode ser, e na microscopia eletrônica, eu vou encontrar os depósitos que podem ser mesangiais, subepiteliais ou subendoteliais, principalmente na DDD, né, que seriam esses depósitos com uma característica específica no mesângio, que seriam também encontrados na microscopia eletrônica. Alguns critérios que ajudam seriam encontrar proteína sérica, pacientes mais idosos, consumo de complemento em 43%, principalmente C3, com C4 normal, os ramps subepitelial, que não são incomuns, e a glomerulonefrite de C3 é menos comum ela vai ficar mais leve, os depósitos vão ser mais leves, vão ser menos marcados na doença de depósito, na microscopia eletrônica, nos depósitos eletrônicos. Aqui, mais um grupo, que ele vai separar, então, as nefropatias cristalinas associadas à gamopatia monoclonal, e daí ele vai dividir por local onde isso é encontrado. Então, aqui nos túbulos, então, o que eu tenho que encontrar são os cristais nos túbulos proximais, nas células citoplasmáticas dos túbulos proximais, na microscopia eletrônica ou na microscopia óptica, e daí encontrar o predomínio da imunoglobulina monotípica com a coloração por a cadeia leve. Então, a diferença deles aqui seriam encontrados nos túbulos, nos podócitos, dentro das células, né, dos osteócitos, aqui, induzindo nefropatia, então aqui eles vão ser encontrados sempre a mesma coisa em cada lugar, e aqui seriam encontrados os depósitos, seriam visíveis na microscopia óptica e na microscopia eletrônica,
dentro dos vasos, então são cristais intravasculares, não envolvendo glomérulos, eu não vou ter depósitos eletrondensos na microscopia eletrônica, e aqui seriam os associados com crioglobulinas. O que ajuda a auxiliar no diagnóstico? Os pacientes que têm as nefropatias cristalinas associadas à gamopatia monoclonal tubular, eles podem se apresentar com proteinúria tubular e síndrome de Fanconi. Na grande maioria, 95%, eles são kappa, e acompanham glomérulo no quadro de gamopatia monoclonal de significado renal. As dos podócitos, então, eles podem aparecer como uma GESP, principalmente GESP colapsante, eles têm uma albuminúria mais elevada, na maioria 87% kappa, e aqui os estiócitos, 80% kappa, e eu acho que seria de mais característico. Por último, a tubulopatia proximal de cadeia leve não cristalina. Aqui, então, seriam inclusões não cristalinas, que elas devem ser identificadas por microscopia óptica, e elas podem ser identificadas por microscopia eletrônica também. E daí elas são acompanhadas por lesão tubular. Então, existem esses depósitos de cadeia leve monotípicas, que vão corar nas células proximais tubulares, e daí a diferença é que é isso, né? Eles são não cristalinos. As inclusões, então, são não cristalinas no túbulo proximal, e isso pode ser encontrado por microscopia óptica ou microscopia eletrônica. Tem que ter evidência de lesão renal tubular, injúria renal aguda, e história de doença renal. E alguns critérios que auxiliam seria evidência de doença tubular proximal, encontrar esses depósitos amorfos, fagolisosomais, contendo os vacúolos, e distensão proximal tubular de células citoplasmáticas na microscopia óptica, e só. Daí ele vai citar algumas outras glomerulopatias, então outras glomerulopatias com depósitos aparentemente monotípicos, mas que geralmente não estão associadas à gamopatia monoclonal, e daí tem algumas questões aqui interessantes, então, por exemplo, ele fala aqui, variante monotípica de nefrite atípica antimembrana basal, nefropatia por IgA com cadeia leve restrita, né, monoclonal, membranosa com depósito mascarado de DG-kappa, e daí, com raras exceções, essas lesões não estão associadas à gamopatia monoclonal, mas que fica difícil de padronizar. E daí achei interessante, porque aqui ele vai falar da glomerulonefrite fibrilar monotípica associada ao DNA JB9, que foi o caso que foi discutido ontem na reunião, mas que não consegue colocar como dentro de algum desses grupos de gamopatia monoclonal de significado renal. E era isso. Bom, um artigo denso, mas que é importante a gente falar sobre isso, né? Aí, vamos só... eu queria chamar a atenção, antes de abrir para vocês discutirem, só pouca coisa, assim. Por exemplo, a nefropatia do cilindro, né, que a gente costuma chamar de nefropatia do cilindro, ok? Assim, em tese é tranquilo, né? A gente sabe que aquela ira, com a urina sem albuminúria, ou pouca albuminúria, e uma proteinúria bem positiva, porque as cadeias leves são pequenas, né? O peso molecular pequeno, então elas passam a roda ali e são detectadas pelo método de proteína. Então, isso não tem muito problema para o nosso diagnóstico. A amiloidose também não tem muito problema, né? A gente realmente costuma ver aquela síndrome nefrótica, geralmente com acometimento de vaso, proteção postural, principalmente cardíaco.
E quando a gente faz a biópsia, a gente também vê, né, aqueles, geralmente, nódulos com pH negativo, e geralmente cadeia lambda, né? Quando é a cadeia elétrica, é a mais frequente. Então, aí também, sim, teoricamente, assim, na grande maioria, tudo bem. Apesar de que ele fala que, em algumas situações, às vezes, a espectrofotometria de massa, ele dá relevância a isso, mas acho que seriam poucos casos que a gente precisaria fazer isso. Aí começa a complicação a partir daqui, né? Então, essa doença aqui, que ela já existia há muito tempo, ela é rara, mas já existia, a apresentação clínica dela, eu costumo dizer que é o meio termo entre a nefropatia do cilindro e a amiloidose. Então, você tem uma perda de função, mas não tão grave quanto a nefropatia do cilindro, e tem proteinúria, mas não tão nefrótica quanto a amiloidose. E aí a biópsia, ela vai te sugerir, porque você vai ter, muitas vezes, formação, sim, de nódulos, espessamento de membrana, com a imunofluorescência com uma restrição de cadeia, né? Aqui, uma cadeia, geralmente é capa, né? Mas, então, assim, tese também dá para dar o diagnóstico. Ela é bem rara, essa glomerular. Antônio, dá para ver isso que eles colocam, assim, seria um depósito linear tubular, membrana de túbulo de glomérulo Na eletrônica. e vaso? Na eletrônica. Na ótica, a gente pode até ver o espessamento da membrana basal, então, se fosse querer dar um padrão membranoso, mas fica muito mais fácil quando vem o padrão de nódulo. E aí, cadê a capa? Então, a gente vai pensar. Mas aí, para ver mesmo esse depósito nas membranas, é eletrônica, né? E essa doença aqui, que ela é mais recente, essa aqui, que é a glomerulonefrite proliferativa por depósito de cadeia monoclonal. É a mais recente que foi descrita, que tem o padrão membrana proliferativa e, às vezes, membranoso junto. Porque eu costumo dizer que, quando a gente tem padrão membrana proliferativa e membranoso junto, até prova quanto ela é lúpus, né? Mas essa doença, realmente, ela pode ter os dois padrões juntos, mas ela é muito rara. E a apresentação dela vai ser, geralmente, uma síndrome mista, que nem qualquer membrana proliferativa, tá? E é interessante que o padrão membrana proliferativo, mesmo que seja por uma etiologia de gamopatia, você pode ter consumo de complemento, né? É interessante. Às vezes a gente não pensa em gamopatia quando tem consumo de complemento, mas não pode deixar de pensar, né? Agora, essa doença é interessante porque até agora, todas essas que eu estou falando, você tem que ter o chamado pico monoclonal, exceção da amiloidose, né? Mas você tem pico monoclonal, na imunofluorescência você já detecta a proteína monoclonal, mas essa doença aqui, você raramente tem a proteína monoclonal detectada, né? Então, quando a gente coloca aqui undetectable serial a hemoglobina monoclonal, né? Na maioria dos casos, então você tem eletroforese normal e imunofixação negativa. Então, esse é o chato dessa doença. Então, a biópsia que vai te mostrar esse padrão, membranoso, com restrição de cadeia, só uma GGK, por exemplo, né? E ele chama muita atenção que, se você tem a dificuldade da eletrônica, você subtipar o tipo de GG te ajuda, né? No caso aqui, ele fala que é mais predominante GG3, né? Então, ele fala isso no artigo, que muitos pacientes vocês. Então, essa doença é chata, porque todas as outras você vai ter um pico monoclonal. Até na C3. A C3, que estamos para cá, a C3, a próxima, você vai ter pico monoclonal na C3. Então, aquele 12, pico monoclonal, uma presença positiva, C3, pronto. Mas ela você não vai ter. Então, esse é o problema, né? Ela você não vai ter. Então, essa é a grande dificuldade, tá? E aí eu queria chamar a atenção disso daí. Bom, aí abre para discussões, quem quiser falar, fazer qualquer comentário aí. Doutora, eu tenho uma dúvida que eu acho até que tem a ver com a aula de ontem também, em relação a quando a gente pede, é mais prática, acaba que é um assunto misturado com o outro. Quando a gente pede a
para ver com pronase a imunofluorescência, quando que eu vou achar que aquele monoclonal encontrado na imunofluorescência não é não é de verdade um monoclonal, e aí seria melhor fazer a pronase para a gente ver se revela a outra cadeia? É mais quando a clínica não está batendo? Então, é assim, a própria a ser debatido, mas, por exemplo, a glomerulopatia do C3, eles às vezes falam para você ter certeza que só tem C3 ali, e não tem nenhuma imunoglobulina escondidinha que tem alguma coisa por cima que impediu de grudar o autoanticorpo, eles falam que para você dar certeza de uma glomerulopatia do C3, seria melhor você fazer uma pronase. Você fez a pronase e a pronase é feita do material da parafina, né? Aí você refaz, aí realmente só vê o C3, pronto, você fechou a homeopatia do C3. Na prática é complicado, mas é uma das justificativas. Aí, por exemplo, você tem, até ele cita, por exemplo, uma membranosa. Você tem uma membranosa com uma IgG capa só, lambda negativa. Mas o cara não tem pico monoclonal realmente no sangue, uma fixação negativa. Então, ali você deveria fazer uma pronase para ver se a outra cadeia leve, a lambda, não ficou escondida, né? Mas, por exemplo, quando você, como eu falei, a exceção da glomerulonefrite proliferativa com depósito de imunoglobulina restrita, de imunoglobulina monoclonal, que você realmente não tem pico monoclonal, não tem imunofixação, todas as outras você tem que ter. Se você não tiver e vier uma restrição de cadeia, teoricamente, não tiver nada no sangue, teoricamente você teria que fazer uma pronase para ver se não ficou escondidinho ali. Assim, trocando em miúdos é um pouco isso. E aí, pegando esse gancho aí da capa e lambda, eu fico com dúvida assim, tem que ser a mesma se eu encontrar no sangue? Não, é que não fixação que eu tiver capa, e tem que ser a mesma do tecido. Sim, tem que Porque ser. às vezes aparecem as duas, e aí, né? A gente fica, às vezes aparecem as duas no tecido. Então... Por exemplo, vamos lá, tem no sangue uma IgG capa e na biópsia IgG lambda, por exemplo. Ou tem as duas, capa e lambda no tecido. Capa e lambda. Então, em tese, aí não tem nada a ver, né? Com a doença é outra, em tese. Né? Em tese, né? Não é uma gamopatia renal, que pode ser uma outra doença, em tese. Mas o ideal é que aquele clone que você achou, aquela IgG defeituosa, como a Renata falou, ela vai provocar uma nefrotoxicidade, ela vai desabar ali no rim e provocar uma nefrotoxicidade. Então, tem que ser ela. E se não for ela, tem alguma coisa errada, realmente. Aí você tem que rever, repensar, ver o que mas tem que ser ela. Né? O que mais? E a classificação, ela ajuda aí a padronizar tudo, porque realmente é muito heterogênea, mas a minha principal dúvida em tudo isso como eu vou tratar esse paciente, né? Que não trouxe, não é a discussão aqui desse artigo, mas talvez nos próximos aí para a gente discutir, se a gente vai tratar direcionado só para o clone, né? Mesmo, e aí fica o hemato junto, dá um hemato e tal, ou se tem um espaço para o nefrologista tratar esses pacientes, né? Acho que é a dúvida de todo mundo que o SAR na prática, né? Porque a gente trabalha em conjunto bastante assim com o hemato, e é muito complicado, né? Eu não sei vocês, mas a minha experiência é bem complexa, assim, se não fecha todos os critérios, normalmente não tem muito o que se fazer. É que eu acho que nesse caso a ideia é justamente deixar para o nefrologista tratar, porque acho que a ideia deles é justamente falar assim, não precisa de outros critérios hematológicos, porque na grande maioria das vezes os critérios que eles colocam como obrigatórios são critérios de biópsia. Então, por que você vai chamar o hematologista se nos critérios da biópsia renal você já tem o nome da doença? Inclusive, lá no começo do artigo, eles falam justamente isso. A ideia é padronizar para que a gente consiga padronizar também um tratamento. E eu acho que a gente ainda não tem, mas eu acredito que seja o próximo passo.
Não, perfeito. Eu queria saber, mas a gente não tem isso, eles não sugerem já. Não, mas eles colocam assim, que eles estão padronizando terminologia e critérios diagnósticos, visando padronizar o tratamento. E, ao meu ver, deve ser justamente deixar isso na mão do nefro, né? Já que a amagalopatia monoclonal é significado renal, com todas essas possibilidades de lesão renal, que são completamente distintas, algumas coisas em comum, mas tem uma enorme possibilidade de lesões, eu acho que a ideia é que a gente trate também. Na verdade, se a gente pega um paciente que tem sobrevida renal, né, a gente precisa tratar para aumentar essa sobrevida renal para ele não ir logo para diálise, né? Isso é fato. Eu acho que o nefrologista pode até no futuro pegar esse tratamento, desde que todos esses tratamentos passem a ser por imunobiológico. Por exemplo, se trata muito com rituximab, alguma dessas camipatias. Então, beleza, então vamos deixar na nossa mão. Porque para a gente dar, por exemplo, Todas quimioterapias. sei lá, cisplatina, sei lá o quê, aí não vai dar. Aí eu acho que se ficar só nos imunobiológicos, ok, acho que pode ser um cenário para a gente, né? A grande discussão é que depois que entrou na diálise, né, quem sabe que vai recidivar no transplante. Então, ele tem faixa etária para transplantar. Só que aí sim, muitos hematologistas falam assim, vamos esperar então ele transplantar. Só que veja bem, se você é um transplante doador vivo, que você tem a hora marcada de transplantar, ok. Vou transplantar em dezembro, tá bom, então vamos tratar em outubro. Certo. Mas e o doador falecido? Você não sabe que ele vai chegar, né? Então, realmente ainda é principalmente quando vai para diálise, ainda é uma área de conflito. Mas, com certeza, para evitar, não é evitar que ele vá para diálise, porque a gente já pega, muitas vezes, a doença já com DRC, mas para aumentar a sobrevida renal dele, a gente tem tratado. A gente teve, com certeza, um caso que ficou na nossa mão, que a gente deu rituximab, e ele ele chegou com 2 de creatinina, uma sobrevida aí de 10 anos. 10 anos depois ele entrou em diálise. Mas a gente tem muitos trabalhos que mostram, se você não fizer nada, realmente, rapidamente ele vai para diálise. Então, hoje em dia eles não ficam mais com a gente, porque eles vão tudo para o CESP, né, agora. Mas é isso. Eu lembrei de uma coisa que eu ia falar, que chama a atenção da podostopatia. A podostopatia aí no paciente, às vezes, mais idoso e tal, e abre ali como se fosse uma primária mesmo, né? Síndrome nefrótica, você faz a biópsia GESP, e a gente não faz eletrônica desses pacientes, né? E pode ser uma galopatia monoclonal. Mas isso é uma coisa, né, que ele sugere todos esses critérios diagnósticos que a gente precisa de eletrônica, né? Não tem nada que você faça sem eletrônica. Mas é realmente muito interessante. Né? Eu gostei de ver também a podostopatia. Porque os cristais, realmente, esses cristais, você só consegue ver na eletrônica. Os cristais não tem jeito. Mais algum comentário, galerinha? E para subtipar a IgG, no HC vocês estão fazendo, doutora? Tá subtipando a IgG? Está tentando. Ainda está em passo de formiga, mas está tentando. Vai chegar lá. Uma pergunta de quem ainda não tem experiência com isso. Eles usam a mesma amostra que já está lá, da imunofluorescência? Aí você vai ter que padronizar os anticorpos, né? De cada um. Eu acho que muito esbarra também, não é só a padronização, mas o preço ainda. Eu acho que é um preço um pouco alto ainda para nós aqui, né? Mas aí é imunofluorescência. Você faz os anticorpos. Consegue pedir em algum lugar, não sei, Fleury, Oi? algo do tipo? A gente consegue pedir, sei lá, em algum lugar, Fleury, algo do tipo, assim, ou não? Teoria, não sei, mas, por exemplo, lá o menino Stanley, eu acho que ele já está fazendo, né? Acho que ele já está fazendo. Não sei se todos os subtipos, mas, por exemplo, IgG4, ele já está fazendo, às vezes não tem todos, né? Não conseguiu. Quando a gente tem uma hipótese diagnóstica, assim, mais provável, que a gente quer tentar achar, talvez a gente falando com ele, a gente possa chegar a isso.
Você teria que pedir, eu acho que você pedir, porque mesmo que você, vou fazer uma biópsia com um laboratório super bom, mas se você não especificar, tem esse lance de convênio, mesmo que seja particular, e o preço aumenta, né? Cada coisa que você vai colocando na biópsia, mesmo que seja imunofluorescência, vai aumentando o valor. Então, a gente vai ter que fazer um pedido, né? Frente à suspeita, teria que fazer um pedido. Eu peço subtipagem das IgG, G1, 3, 4, são as mais importantes, de repente. Sim. Obrigada, chefe. Imagina. Então, Deixa eu só fazer uma observação. Não, Mari, não te xinguei. Agora você me xingou, né? Eu pensei, gente, eu mandei o artigo, não era nem sugerindo que fosse para aula. Era porque eu achei legal o artigo. Achei muito difícil, mas a gente sempre aprende, não te xinguei. não, esse artigo está super badalado, assim, todo mundo falando nele. E desculpem a apresentação, porque foi assim, foi o que deu. Não, foi ótimo, excelente. Excelente, super difícil o tema. Exatamente como está no artigo, é isso. Ele também não facilitou muita coisa para a gente, não. É isso aí. Então, o artigo não é fácil, não. Eu super imaginei pegando a biópsia e tendo que reler quadradinho por quadradinho, porque é muito critério, é muito detalhe. Tá bom, pessoal. Obrigada, então. Bom final de semana para vocês. Até. Quinta que vem não vai ter por causa do Nefro-USP, tá bom? Então, só daqui a 15 dias, beleza? Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.